Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular direto do Congresso Science 2023. A gente está sendo apoiado aqui pelo curso Bizu e é uma honra para nós receber a doutora Glória Salazar, que vem direto dos Estados Unidos, está palestrando aqui no Congresso e está passando a primeira vez aqui no Frêmito Podcast. Doutora, seja muito bem-vinda, é uma honra para nós. Muito obrigada pelo convite. Eu estou realmente honrada de estar aqui compartilhando conhecimento com esse grupo fantástico que vocês têm aqui no Brasil, né? O Brasil para mim, o Brasil realmente tem uma medicina de alto nível, então eu também estou aprendendo bastante aqui no Congresso. A gente sabe que a senhora formou aqui na Escola Paulista, né? Aqui em São Paulo. Você está há quantos anos já em Chapel Hill? Eu, na verdade, me formei na Escola Paulista, fiz radiologia e depois saí em 2005 para ir para Boston. E aí eu fiquei em Boston 15 anos, trabalhei no Massachusetts General Hospital, na Harvard. E faz 2 anos que eu estou em Chapel Hill. Eu fui para lá para virar chefe da seção de intervenção. E hoje eu estou de vice chair, né, de vice-chefe do departamento de radiologia. Estou trabalhando com a minha chefe, que também é intervencionista, a doutora Maureen Corre. E nós estamos basicamente construindo um departamento, obviamente direcionado à parte clínica, mas também com bastante ênfase na pesquisa. E a gente está agora, nesse momento, a Universidade de North Carolina, em relação à radiologia e pesquisa, nós somos o número 15 no ranking das universidades. E a gente aumentou nos últimos 2 anos 2 posições. Então a gente está nessa missão aí de elevar o nível da faculdade, mas também de promover os médicos que estão trabalhando com a gente. Bom, tenho certeza que vai virar um centro de turismo médico brasileiro, porque muitos vasculares já vão por causa do Dr. Mark Farber, né? Uhum. E agora, com certeza, com a senhora à frente do departamento também. Bom, vamos falar um pouco sobre congestão venosa pélvica. É o grande tema que a senhora veio ensinar para nós aqui no Brasil. E a primeira questão é: quem é que deve ser abordado via intervenção com congestão venosa pélvica? Essa é uma questão central desse tipo de doença, porque, na verdade, infelizmente, as varizes pélvicas são vistas faz tempo, anos, né, no ultrassonografia endovaginal, nos exames de imagem. Nem sempre as pacientes têm sintomas, às vezes elas têm as varizes sem os sintomas. Então, a avaliação da paciente é central, porque a dor pélvica é uma doença prevalente, é uma sintomatologia prevalente, e o diagnóstico diferencial é vasto. Então, a avaliação da paciente com congestão pélvica é muito importante. Então, para mim, quando as pacientes vêm com a possibilidade de congestão pélvica, obviamente que na minha clínica as pessoas já vêm quase com diagnóstico, né? Certeza. Porque eu trabalho com os outros vasculares, né, os cirurgiões vasculares, o grupo do Mark Farber, a Kate McGinnigal, o Bill Marston, mas eu também nas outras clínicas tem muitas médicos vasculares que mandam para mim os pacientes. Então, para mim já mais fácil que já chega com o diagnóstico, mas para qualquer pessoa que está começando na área, o importante são 3 coisas. A primeira coisa é você descartar outros diagnósticos diferenciais, particularmente a endometriose, porque a endometriose é muito prevalente, é difícil de diagnosticar. E, geralmente, na minha experiência, a endometriose pode aparecer conjuntamente com a congestão pélvica. Então, é importante você saber, porque você não vai conseguir tratar a doença toda da paciente, a dor toda da paciente, porque a endometriose vai ter um componente também. Então, a primeira coisa é descartar outros diagnósticos ou diagnosticar, né? Para você poder aconselhar a paciente. E na história clínica dessas pacientes, é importante também perguntar o começo da dor. Quando começou a dor? A maioria das pacientes que começam com congestão pélvica, ela começa a cada gestação, ela começa a criar dor pélvica que piora cada vez que fica grávida. Então, geralmente, essas pacientes são multíparas, têm 3, 4 filhos, e elas nunca melhoram da dor, sempre pioram. Podem também ter associada a varizes vulvares ou genitais, e também essa característica postural, que no sentido que de manhã as pacientes se sentem super bem, sem dor, mas à noite, ou conforme vai passando o dia, não conseguem aguentar a pressão, a pesadez do útero, né, da parte da pelve, e elas têm que deitar no meio do dia. Às vezes eu já tratei muita médica com congestão pélvica, elas tinham que deitar no meio do dia
poder conseguir levar o dia adiante. E, então, essa é uma característica. A segunda característica é uma dor pós-coital, ou seja, a paciente tem dor durante a relação sexual, mas também essa dor dura muitos dias, horas até. Eu estava até conversando com a Fanilda, a gente estava trocando assim, a nossa experiência, e realmente às vezes as pacientes falam, dura 4 dias, então não tem, afeta muito a relação marital da paciente. E a terceira coisa que eu acho que é importante também é você entender que essa dor, ela é constante, não é somente durante o ciclo menstrual, mas ela é constante. Pode piorar durante o ciclo, o que é um diferencial junto com os outros diagnósticos ginecológicos, né? Por exemplo, os miomas geralmente doem mais ou têm mais sintomas durante o ciclo. Então, essas são as 3 características que eu acho que na clínica você deve avaliar a paciente, e o exame físico, se a paciente realmente tem varizes procedentes da veia gonadal, quando você palpa o ponto ovariano, você tem dor, a palpação. E para mim esse é um sinal bem característico na propedêutica, no exame físico da paciente. Doutora, ainda sobre a indicação, você falou da questão delicada que é o diagnóstico diferencial, que é vasto. Quando você encontra uma paciente que tem tanto varizes pélvicas quanto endometriose, por exemplo, o que tratar primeiro? É uma ótima pergunta, e eu acho que, eu não sei o que acontece com as mulheres hoje em dia, mas endometriose está em todo lugar. Nossa, está muito em voga, né? Impressionante. É um problema de saúde pública, assim, não tem esse tratamento. Então, é uma coisa muito importante você ter um ginecologista trabalhando com você. Porque aí o ginecologista vai poder, geralmente tem tratamento hormonal para endometriose, então você tem que falar, o que eu falo para as pacientes é assim, a gente vai tratar essa dor de pesadez, de congestão que é pior no final do dia, e a gente também vai tratar essa dor que você tem depois do coito, mas a dor durante a relação sexual talvez não vá embora completamente, e a dor que você tem cíclica talvez não vá, porque a endometriose vai estar lá ainda. Então, assim, aí tem que trabalhar com o ginecologista, falar, olha, ginecologista, eu vou fazer esse tipo de tratamento para essa paciente, mas ela vai ter que continuar tratando a dor crônica em relação à endometriose. Então, na minha experiência, eu tenho acho que uns 20% de pacientes que têm endometriose e congestão, mas elas melhoram a parte da congestão. E já melhora a qualidade de vida, né? Aí elas vivem com endometriose, né? E aí definindo, então, assim, essa paciente vai ter benefício do tratamento. Como que a senhora prossegue? Já indica cirurgia, tratamento clínico? Como que é o fluxograma? Então, essa é outro desafio dessa doença, porque inicialmente pensávamos que somente o refluxo era componente dessa doença, e hoje em dia sabemos que a compressão também tem um papel na fisiopatologia. Então agora o que a gente está vendo, por exemplo, o que se acreditava tradicionalmente que só era uma dor, era uma doença que apresentava-se em multíparas, agora a gente sabe que não é só isso. Tem pessoas que nunca tiveram filho e têm congestão pélvica. E na maioria dessas pacientes você vê compressão. Então a avaliação de imagem, geralmente eu pego ultrassom e avalio, mas quando eu estou fazendo o procedimento, eu vou aconselhar a paciente e falar, olha, é o seguinte, a maioria das pacientes tem refluxo. A maioria das pacientes vai precisar de uma embolização de gonadal bilateral. 20% de pacientes vai precisar uma embolização das ilíacas internas, que eu estava mostrando ontem. Se você tem varizes vulvares, eu vou ter que procurar essas varizes vulvares e vou também fechar. Talvez eu não faça todas as veias num procedimento só, porque além de tudo a gente está fazendo tudo isso com sedação, não com anestesia geral, porque não precisa, é um procedimento de 1h30, 2 horas, a paciente vai para casa no mesmo dia. A recuperação é melhor do que outros procedimentos que a gente faz em intervenção. Geralmente, uns 5 dias a paciente já tá bem, já pode voltar a trabalhar e a dor já está sob controle. Então, esses procedimentos, geralmente, o que eu faço é avaliar todos os territórios venosos, incluindo as gonadais, incluindo ilíacas internas e também a parte da veia renal e da compressão de ilíacas. Então, daí cria-se um algoritmo. Uhum. E essa que é a questão aberta da pesquisa científica nesse nível de doença, porque existem tantas variáveis que podem influenciar o resultado da congestão pélvica que estamos tendo dificuldade de entender qual que é a verdadeira fisiopatologia, o que está causando a dor. É a compressão, é o refluxo, é a varizes pélvica que estão dentro do útero. Então, acho que
a gente tem uma vida inteira para a gente poder pesquisar tudo isso. Mas, sob a luz dos dados que a gente tem hoje, qual é o caso que você indica o tratamento da compressão? Então, bom, vamos diferenciar. O refluxo é o mais estudado. Eu estava mostrando isso, a revisão sistemática demonstra que tem uma variação na técnica, né? Você pode usar molas, você pode usar esclerosante, mas geralmente 75% de melhora, não é 100%. Então, na minha impressão, eu acho que talvez essas pacientes não foram diagnosticadas com compressão, por exemplo, que poderiam ter se beneficiado de um stent. Na compressão venosa é o que a gente menos tem dados. Assim, agora existem publicações do grupo dos Estados Unidos que tratam bastante mulheres com compressão, que está dando mais rigor científico. Mas na minha indicação, geralmente, se a paciente tem compressão isolada e não tem doença varicosa da perna, eu falo para elas, os dados são limitados, não temos estudos randomizados, temos basicamente 10 publicações, sendo que as mais recentes tiveram 200, 300 pacientes, e eu explico, o stent é permanente, o stent é para a vida inteira, né? Mas assim, ainda assim eu estou colocando stent nessa paciente. A minha indicação clínica é ter dor pélvica pós-coital, na característica que eu já descrevi, e dentro do procedimento a gente faz ultrassom intravascular. E esse que para mim, a segunda parte. Se a paciente tem uma compressão significativa, não é só 50%, você vê redução de calibre de diâmetro da veia. Para mim tem que ser no mínimo 70% de redução do calibre. E geralmente essas pacientes vão ter basicamente quase uma oclusão, basicamente uma estenose significativa de no mínimo 80%. E é uma compressão que dentro do ultrassom endovascular não muda, é uma compressão fixa, né? Porque às vezes você pode, com a avaliação do IVUS, você pode criar uma compressão, uma estenose que não é verdadeira, né? Por causa da respiração. Deitada também, né? A paciente deitada. Então, muitas pessoas, a gente faz decúbito para realmente ver se é a compressão. É a vantagem de ser dinâmico, de exame também, né? Exato, a vantagem de ser dinâmico, e isso é muito importante, porque eu acho que muitas pessoas estão utilizando o IVUS como a ferramenta principal. Estão se baseando a colocação de stent nisso somente. Então, eu, na verdade, levo em consideração, obviamente, a parte clínica e também a estenose severa de ultrassom. Doutora, e quem, então, não conseguiu comparecer ao congresso, acompanhar seu congresso, qual que a sua explanação, o que você poderia dar de mensagem final para essa pessoa? O que eu acho que é importante nessa doença é que é uma doença que a gente está descobrindo várias coisas novas em relação à fisiopatologia, mas que as mulheres estão aí com esse diagnóstico essa doença que não está diagnosticada. E às vezes essas mulheres acabam tendo histerectomia e continuam tendo sintomas. Então, eu acho que a educação, os médicos vasculares têm essa função de educar o resto da comunidade médica nesse diagnóstico. E também entender que nem todo mundo que tem varizes vai ter dor. Então, temos que classificar as pacientes propriamente. Então, o take-home message desse congresso para mim é educar a avaliação do paciente, quais são os pacientes que se beneficiam, quais são os tratamentos que estão disponíveis e qual que é o que nós precisamos fazer daqui para frente é realmente avaliar num estudo randomizado o valor da embolização separadamente do valor do stent. São duas doenças que a gente precisa, duas apresentações que precisamos estudar com mais rigor científico. É muito desafiador, porque são tantas apresentações da mesma síndrome que fica difícil pôr num trial único, né? Fica difícil, porque exatamente, não dá para você colocar. E outra, o que nós vamos fazer um estudo randomizado, o Dr. Winokur, o Ron Winokur, e eu estou no comitê da pesquisa, a gente está tendo uma dificuldade de como diagnosticar esses pacientes, porque se você leva a paciente, faz o estudo randomizado e de repente você descobre que ela tem compressão, já muda tudo. Então, talvez você não pode nem incluir essa paciente. Essa resposta vai vir em breve lá da Carolina do Norte. Essa daí vai ser o próximo capítulo. E a gente está se reunindo para discutir o protocolo. E também discutir o protocolo para coincidirmos qual é o tratamento que nós vamos utilizar. Porque existem 10 técnicas para embolizar água nadal, por exemplo. Doutora Glória, muito obrigado pelo seu tempo. É uma honra para a gente te receber, um orgulho ter a senhora à frente de uma universidade tão importante fora do Brasil. Tenho certeza que todas as cirurgiãs brasileiras
se sentem prestigiadas em ter uma radiologista intervencionista lá nos Estados Unidos, tão importante quanto a senhora. Bom, eu que estou muito honrada de estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. E para mim, realmente, o meu trabalho é minha paixão, né? Como todos nós aqui estamos. E estar aqui no Brasil, para mim, é sempre uma honra, de verdade. Nunca vai mudar isso. Então, obrigada pelo convite. A gente agradece. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito, podcast vascular direto do Congresso Science 2023. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.